Graça e paz a todos, que maravilha, espero que estejam todos bem, na graça e na bênção do Deus eterno. Quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês, convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 32, do versículo 22 ao versículo 32. E eu quero falar sobre um notável homem da Bíblia chamado Jacó. Quem era Jacó? Jacó era descendente de Abraão, filho de Isaque, e tornou-se o ascendente da grande e poderosa nação israelita, pai dos 12 patriarcas, entre os quais está José, que nós já falamos um pouco aqui em outro vídeo sobre José do Egito. As tribos de Israel receberam os nomes desses 12 patriarcas. E é interessante nós observarmos a vida de Jacó, porque Jacó é conhecido como o príncipe que lutou com Deus. Quero destacar vários aspectos da vida de Jacó, esse importante homem, servo de Deus. Então a sua história traz grandes ensinamentos para nós. Deus trabalhou assim na vida de Jacó de uma forma tão maravilhosa. Chegou um momento na vida de Jacó que era tudo ou nada. E nós vamos aprendendo na vida desse homem de Deus, desse patriarca. Jacó tinha uma personalidade difícil. O seu nome, Jacó, já significa suplantador, ou seja, homem fraudulento. Mas depois ele teve o seu nome mudado para Israel, porque lutou com o anjo do Senhor e prevaleceu. Aquilo que ele colocou no seu coração, ele se entregou nas mãos de Deus, e naquela batalha, naquela luta, Deus deu a vitória para ele. Embora que ele tenha ficado marcado, mas todos aqueles que buscam e que se entregam ao Senhor também têm a marca da promessa em sua vida. Então a história de Jacó se inicia antes do seu nascimento. Então Isaque, muito desejoso de ser pai, ele vai orar e intercede a Deus pela sua esposa Rebeca. E aí Rebeca, que era uma mulher estéril, foi mãe de gêmeos, Esaú e Jacó. Você pode conferir isso lá em Gênesis 25, do versículo 21 ao versículo de número 23. Então, conforme o plano divino, esses dois filhos seriam os progenitores de dois povos, ou seja, de duas nações. De Esaú descenderam os edomitas e de Jacó originaram-se os israelitas. Então, já no ventre ali de sua esposa Rebeca, verificou-se uma luta entre Esaú e Jacó, prefigurando ali um quadro dramático de conflito que viria mais tarde acontecer entre os dois irmãos e seus descendentes, entre aqueles dois povos. Então Jacó era o primogênito. Primogênito é o filho mais velho, e na época, segundo o direito de primogenitura, o mais velho tinha primazia sobre os seus irmãos e pertencia-lhe à herança paterna em fração dupla. Então, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17,
mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção, e tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, e o direito de primogenitura seu é o que diz a palavra do Senhor. Então ele tinha esse direito como filho mais velho, como primogênito, de receber todo o direito de herança de uma forma duplicado, né? Assim, tendo Esaú nascido primeiro, cabia-lhe o direito de primogenitura. Só que Esaú despreza esse direito, ele não fez muito caso desse direito que ele tinha como o primeiro filho, o primogênito, demonstrando incredulidade em relação às promessas de Deus. Esaú vendeu a primogenitura a Jacó, confirmando essa transação com juramento lá em Gênesis 25, de 29 a 34. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Disse Jacó: jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú sua primogenitura. Então Esaú, ele é aquele tipo de pessoa que não valoriza as coisas espirituais. Sabe quando Deus nos proporciona bênçãos tão maravilhosas, promessas que se cumprem, o direito que Ele nos dá. E Esaú, ele representa aquele tipo de crente, aquele tipo de cristão que não valoriza, que troca as coisas espirituais pelas carnais, que não dá valor às promessas de Deus na sua vida. Então Jacó, ele age de uma forma fraudulenta. Mesmo antes de nascer, Jacó mostrava características de suplantador, que mais tarde foi evidenciado no sentido real e concreto no relacionamento com o seu irmão. Porque Esaú, por não ter valorizado aquilo que era tão importante que Deus havia dado para ele, Jacó já é aquela pessoa que age de má fé, né? E acaba enganando. Depois ele acaba posteriormente enganando o seu próprio pai. E aqui se aproveitando de uma falta de credulidade do seu irmão. Todas as narrativas envolvendo esse fato asseveram que não havia necessidade de Jacó tentar obter bênção que por direito pertencia a seu irmão. Foi uma atitude ilícita, carnal e materialista, pois o propósito de Deus já era, segundo Romanos, capítulo de número 9, versículo 11 a 13, de que Jacó fosse o herdeiro da bênção de Deus. Então ele, lá no ventre da sua mãe, Deus já havia dito que o maior serviria ao menor. Não tinha essa necessidade. De alguma forma Deus iria trabalhar e aquilo que Deus havia falado haveria de se cumprir. Jacó pagou caro a sua fraude. A trapaça de Jacó foi dupla. Primeiro, tirando o direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas. E posteriormente, com a ajuda de sua mãe, usurpando a bênção de Esaú por meios ilícitos e fraudulentos. Isso provocou a ira e revolta e o sentimento de crime em seu irmão, e trouxe à tona a drástica consequência de seu erro. Se percebe que a Bíblia sempre mostra esses homens, mulheres de Deus, que Deus levantou em toda a história, cristã, e mostra os suas qualidades e os seus defeitos. E a Bíblia não esconde. E nós vemos aqui essa família
seria a família de Isaac, que foi uma família que havia problemas sérios ali no meio daquela família. Tanto em relação ao pai, como a mãe, como os filhos, haviam ali preferências que acabaram de alguma forma prejudicando o relacionamento entre irmãos e no seio daquela família. Então, sabendo que seu irmão agora queria matá-lo, então quando Jacó sabe por boca da sua mãe que o seu irmão Esaú queria matá-lo, então Jacó empreendeu fuga, partindo para Harã, na Mesopotâmia, onde procurou refúgio na casa de seu tio Labão. Lá em Gênesis capítulo 27, versículo 42, 45, você pode conferir. E aí ele veio aquele desejo, aquele sentimento e aquela vontade de casar-se com a sua prima Raquel. E ele firma um acordo ali com Labão, porém ele foi enganado pelo seu futuro sogro, trabalhou durante 7 anos por Raquel, mas o Labão entregou para ele Lia. E aí quando ele descobre, ele trabalha mais 7 anos para poder casar com Raquel. E aí ele já tinha recebido Lia como esposa e agora trabalha mais 7 anos e consegue também Raquel. Jacó teve também a amarga experiência de ter sido enganado pelo seu tio Labão, tendo o seu salário mudado por 10 vezes. Olha aí, ele enganou, mas também foi enganado. Então, depois Jacó vai ter uma experiência maravilhosa com Deus. Em Gênesis 28, 10 a 22, certa noite, Jacó teve uma linda experiência. Provavelmente estaria ele no 3º ou 4º dia de sua jornada rumo ao exílio na Mesopotâmia. Sonhou com uma escada cujo topo atingiu o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Naquele momento sublime em Betel, Deus estava ao lado desse patriarca. Falou-lhe e renovou verbalmente a aliança feita anteriormente com Abraão e Isaque, confirmando que aquilo que havia prometido a Jacó teria fiel cumprimento em sua vida. Deus dá uma experiência maravilhosa ali para Jacó. Então, quantas experiências gloriosas Deus tem concedido aos servos dele, aqueles que têm temor, aqueles que guardam a palavra, aqueles que, mesmo em situações difíceis da vida, mas procuram aplicar a palavra de Deus na vida e acreditar nas promessas do Senhor. Esse homem estava ali, colocou uma pedra, botou a cabeça sobre aquela pedra, e a Bíblia diz que ele dormiu e ele teve aquele sonho, o anjo subindo e descendo. Eu sempre falo que é muito interessante, porque não eram anjos descendo e subindo, mas eram anjos subindo e descendo. E é assim que muitas vezes acontece. São os ministradores de Deus, são aqueles que nos auxiliam, trazendo as bênçãos de Deus para nós. E eles muitas vezes vão subindo com as nossas orações e vão descendo com as bênçãos, com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, na experiência de Betel, Deus estava confirmando sua presença na vida de Jacó e levando a pensar na necessidade da ajuda divina para o seu crescimento espiritual. Ou seja, Deus estava dizendo: eu sou contigo, a minha presença está na sua vida, e mostrando para ele a necessidade que ele tinha de ter uma ajuda divina, e através dessa ajuda ele teria um grande crescimento espiritual na presença de Deus. Então, neste momento sublime em Betel, Deus estava ao lado desse patriarca. Falou-lhe e renovou verbalmente a aliança feita anteriormente. Em Gênesis 32, versículo 1 e 2, ao voltar para a sua terra de origem, Jacó iria empreender longa e perigosa viagem.
Nessa ocasião, anjos apareceram oferecendo-lhe boa viagem e proteção. Os anjos confirmaram o cuidado divino naquele momento delicado de tanto suspense quando os dois irmãos, antes em pé de guerra, iriam encontrar-se. Então, Jacó, naquela caminhada rumo ao encontro, que iria marcar toda a sua vida e trazer um alívio, né, ao seu coração, tanto dele como do seu irmão, mas ele estava muito apreensivo e ele muito desejoso de que Deus fizesse algo assim na vida dele. O que a gente percebe é que ele chegou ali no Vale de Jaboque e a Bíblia diz que ele vai e manda passar a sua esposa, as suas concubinas, manda passar os seus servos, os animais, e ele fica só ali no Vale de Jaboque, porque ele quer ter um encontro com Deus. Ele tinha necessidade de um trabalhar de Deus na vida dele, de uma forma que só Deus pode fazer na vida do homem. E esse momento, quantos de nós não precisamos ter esse momento com Deus? É um momento de intimidade mais profunda com Deus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua história, mas uma coisa que eu aprendo com Jacó é que tem momentos que nós devemos passar tudo, e é um momento a sós com Deus. Muitos tiveram, pela Bíblia, este momento de ficar a sós com Deus. O próprio Jesus, ali no Getsemane, ele esteve ali orando e abrindo o seu coração diante do Pai. E Jacó não foi diferente. Ele teve uma das maiores experiências da sua vida, porque naquele momento o anjo do Senhor aparece ali e Jacó entra em batalha com aquele anjo, e naquele momento ele declara, quando o anjo pergunta sobre o seu nome, ele vai dizer: eu sou Jacó, ou seja, eu sou enganador, eu sou um suplantador. E o anjo vai dizer: tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel, príncipe de Deus. Então Deus muda o coração, Deus dá uma experiência íntima na vida de Jacó, de uma tal forma que aquele homem sai daquele lugar totalmente transformado em um encontro glorioso, íntimo com Deus. Ele sai mancando de uma perna, né? Foi tocado ali na sua coxa e ele sai mancando, mas aquela lembrança de que ali ele saiu vitorioso com aquilo que ele estava pedindo e desejoso diante de Deus. Então, nesse lugar, ele luta com Deus e ele vê a glória do Senhor. E ele insiste em ser abençoado. Recebe ali um novo nome, o nome Israel, porque como príncipe lutou com Deus e prevaleceu. Agora Jacó estava pronto para reconciliar-se com o seu irmão, transformado em nova criatura. Jacó prostrou-se por 7 vezes diante de Esaú, em Gênesis capítulo 33 e o versículo de número 3. Diz assim: e ele passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então aquele homem chegou ali na presença do seu irmão transformado, com o coração aquebrantado, pronto para pedir perdão, pronto para perdoar. Só Deus pode, irmãos, tirar o peso da culpa. Só Deus pode limpar os nossos corações. Só Deus pode mudar o homem por dentro e por fora. Jacó é um grande exemplo de que basta o homem se humilhar diante da potente mão de Deus e se apegar com o Senhor, que Deus faz uma mudança tão maravilhosa. Não é humilhação para ninguém você pedir perdão, não é humilhação para ninguém nós buscarmos a mudança, essa mudança que nos deixa mais livres para servir a Deus, para adorar, para cantar
e para dizer o quanto que o Senhor é bom e maravilhoso. Então, depois dele estar ali transformado, ele vai ao encontro do seu irmão, demonstrando ali humildade, provando estar preparado para o plano que Deus tinha para a sua vida. Então, fica aqui essa palavra para que também nós possamos lutar, batalhar as nossas lutas. Muitas vezes elas são muito mais internas do que externas, para que Deus mude aquilo que muitas vezes está dentro, atrapalhando o bom relacionamento, atrapalhando a convivência, atrapalhando um andar que glorifique o nome do Senhor Jesus, um andar mais santo, mais reverente, mais espiritual na presença do Senhor Jesus. Então, que Deus nos abençoe e lembremos sempre de valorizar aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas: o amor, a paz, a bondade, a misericórdia e as vidas de muitos que Deus tem colocado em nossas vidas, para que possamos abençoar e sermos abençoados também, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus fortaleça o seu coração, que Deus encha a sua vida de paz, de gozo, de alegria, e que o Senhor venha fazer cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele tem te prometido. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus. Paz